Meu caro amigo Santiago Penha, presidente da República do Paraguai, meu caro amigo Rodrigo Paz, presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, meu caro amigo Yamandu Orsi, presidente da República Oriental do Uruguai, meu caro amigo José Antônio Castro, presidente da República do Chile, e meu caro amigo Donel Noboa, presidente da República do Equador, ministros e ministras aqui presentes, embaixadores, convidados de outros estados amigos. Eu quero começar a minha fala dedicando a minha solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela diante das perdas humanas e materiais incalculáveis causadas pelos terremotos da semana passada. Ontem à noite, eu falei com a presidenta Delcy. Ontem à noite tinha 1.400 pessoas mortas, 60 mil desabrigados, 10 mil desaparecidos, 3.150 feridos. Esses foram dados de ontem à noite. Eu acho que, nesse momento que o Mercosul está reunido, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para todas as vítimas da Venezuela. Muito obrigado, amigos. Tragédias como essa convidam a uma reflexão sobre a importância da solidariedade e da cooperação regionais. Esse mesmo espírito de fraternidade e visão de futuro compartilhado tem orientado o Mercosul ao longo da sua trajetória. Há 35 anos, aqui na querida cidade de Assunção, demos um passo histórico ao fundar nossa União Aduaneira. Hoje, nos confrontamos com uma região e um mundo profundamente transformados. As rivalidades geopolíticas crescem e o unilateralismo ganha força. Guerras e conflitos aprofundam a instabilidade global e elevam os preços dos alimentos e da energia. O protecionismo ressurge como resposta falaciosa à complexidade dos desequilíbrios macroeconômicos globais. A fragmentação da economia mundial impõe severos desafios ao comércio, aos investimentos e ao desenvolvimento sustentável. Na atual conjuntura, o Mercosul é uma necessidade estratégica. Desde sua criação, o comércio entre nós passou de 4,5 bilhões, como apareceu no documentário aí, em 1991, para 50 bilhões em 2025. No ano passado, nosso intercâmbio com o resto do mundo cresceu mais de 6% em relação a 2024 e alcançou quase 770 bilhões de dólares em exportações, superiores a 400 bilhões. Voltamos a olhar para o mundo com ambição. Contrariamos as expectativas de quem acreditava que o acordo com a União Europeia
jamais sairia do papel. O Brasil também já ratificou o acordo com a EFTA e com Singapura. O Mercosul está avançando nos diálogos com Canadá, Índia e Vietnã. Nessa cúpula, daremos mais um passo ao lançar as negociações de uma parceria econômica com o Japão. Em breve, queremos fazer o mesmo com a China e seguir nos aproximando dos mercados mais dinâmicos do planeta. No entanto, não basta estar integrado às grandes cadeias de valores mundiais. O Mercosul precisa fazer diferença na vida das pessoas. Desde a sua criação, o FOSEM já financiou mais de 1.000 quilômetros de rodovias, 680 quilômetros de ferrovias, 750 quilômetros de linha de transmissão elétrica, 100 quilômetros de rede de saneamento básico. Estamos prontos para lançar o FOSEM 2 e aumentar a contribuição brasileira com aporte de 100 milhões de dólares anuais ao longo de uma década. Incorporar a Bolívia ao fundo será um passo adicional para reduzir as assimetrias entre blocos. O Brasil seguirá avançando na implementação do programa Rota da Integração Sul-Americana para conectar o interior do nosso continente a portos no Pacífico, no Atlântico e no Caribe. A hidrovia Paraguai-Paraná constitui outro pilar de nossa integração, transportando anualmente quase 100 mil toneladas de cargas. O fortalecimento de sua governança, alicerçada na liberdade de negociação, na cooperação e no diálogo entre os países da Bacia do Prata, permitirá explorar plenamente seu potencial. Não podemos subestimar o valor dessas conquistas. Nem sempre avançamos na velocidade que desejamos, mas o Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica. A melhor opção é fortalecer nossos mecanismos de diálogo e cooperação e ampliar nossa capacidade de atuação conjunta. A crise climática, a transição energética, a transformação digital, o enfrentamento ao crime organizado internacional e a promoção da saúde exigem uma capacidade de coordenação regional sem precedentes. Defender biomas como a Amazônia, o Chaco, a Patagônia, é proteger nossa soberania, nosso desenvolvimento sustentável e, acima de tudo, defender a vida. A Organização Meteorológica Mundial já alerta sobre a necessidade da preparação para um El Niño que agravará secas, provocará chuvas intensas e aumentará o risco de ondas de calor. Nossos países sofreram as consequências nefastas desse fenômeno em 2023. As enchentes do sul do Brasil afetaram mais de 2.400.000 pessoas e causaram mais de 200 mortes. Eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes demandam maior coordenação regional em matéria de sistema de alerta precoce e de gestão de desastres. O Mercosul pode ser o embrião de um mecanismo sul-americano de enfrentamento a desastres naturais e de financiamento à medida de adaptação climática. Faço esta sugestão ao Uruguai, que assumirá a presidência do Mercosul a partir de hoje. Nosso bloco está na vanguarda da transição energética global. Somos detentores de uma matriz elétrica limpa e a geração eólica e solar cresce exponencialmente. Com até 3 safras por ano, produzimos biocombustíveis sem comprometer o cultivo de alimentos ou derrubar florestas.
Reunimos condições únicas para o desenvolvimento de combustível sustentável de aviação e de hidrogênio verde. Avançar na integração elétrica e gasífera é essencial para garantir complementariedade entre diferentes fontes e aprimorar nossa resiliência energética. Possuímos reservas abundantes de minerais críticos, ativos indispensáveis para a descarbonização e a revolução digital. Desenvolver cadeias regionais que incluam etapas de maior valor agregado é uma questão de segurança nacional e soberania. Ainda não dispomos de mapeamento comum do nosso potencial e de diagnóstico sobre projetos estratégicos que podem ser desenvolvidos conjuntamente. O mapa do caminho para o plano de minerais críticos no Mercosul, apresentado pelo Paraguai, é um ponto de partida para reforçar a autonomia estratégica dos nossos países. Agir como bloco nos fortalece frente à ameaça do colonialismo digital. Podemos ser mais do que fonte de dados de matéria-prima e mercados consumidores para as grandes empresas de tecnologia. A inteligência artificial traz soluções em áreas críticas, como educação, saúde e agricultura. Experiências nacionais bem-sucedidas devem ser compartilhadas entre os países do bloco. O PIX, Sistema Brasileiro Público e Gratuito de Pagamentos, é referência internacional de inclusão financeira e eficiência digital. Sua arquitetura pode servir de base para uma infraestrutura de pagamentos que beneficie todos os cidadãos do Mercosul. A integração financeira reduzirá custos, fortalecerá o comércio intrabloco, ampliará o uso de moedas locais e aumentará a nossa resiliência frente a choques externos. Queridos amigos e amigas, há 35 anos, o Mercosul também foi resposta ao passado autoritário do Cone Sul. O Protocolo de Ushuaia consolidou os valores democráticos do bloco. A democracia voltou a ser ameaçada no mundo todo. Em nossa região, não é diferente. No Brasil, os extremistas pensaram até em planejar um golpe de Estado. Rede de desinformação continua desvirtuando o debate público e tentando enfraquecer a confiança nas instituições. Apesar das tentativas de semear dúvidas sobre a integridade dos processos eleitorais na América do Sul, o respeito à vontade popular e a confiança nas regras democráticas tem prevalecido. Na Bolívia, o diálogo entre o governo e os movimentos sociais é o único caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz. Por isso, eu quero parabenizar o presidente Rodrigo Paz pelo encaminhamento da crise política da Bolívia. As eleições do Peru e na Colômbia também demonstraram a resiliência institucional em nossa região. Em outubro, o Brasil reafirmará a força da sua democracia. O Instituto Social do Mercosul e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos são esteios da defesa dos valores democráticos e da proteção dos setores mais vulneráveis. É preciso fortalecer as instâncias regionais dedicadas aos povos indígenas, aos afrodescendentes, às crianças e aos idosos, às pessoas com deficiência e à comunidade LGBTQIA+. O Pacto Regional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, proposto pelo Brasil, merece ser considerado com muita urgência. Não há democracia forte ou desenvolvimento duradouro onde o crime organizado corrói a autoridade legítima do Estado. Esse é um dos maiores desafios da nossa região. O crime organizado controla territórios, intimida comunidades, destrói o meio ambiente, alimenta a corrupção, desvia recursos públicos e expande sua atuação para o mundo digital. Nossa cooperação policial judicial e financeira precisa atuar na mesma escala. Na última cúpula em Foz do Iguaçu,
demos um passo importante com a aprovação da estratégia e a Comissão Mercosul de combate ao crime organizado. No Brasil, priorizamos o fortalecimento da inteligência e da cooperação internacional para asfixiar os escalões mais altos das redes criminosas e combater o tráfico de drogas e de armas. Criamos o Centro de Cooperação da Polícia Internacional em Manaus, com a presença de policiais de todos os países amazônicos. Em parceria com a Interpol, estamos implementando nova iniciativa para o enfrentamento do crime organizado na América do Sul, cuja sede será o escritório regional da Interpol em Buenos Aires. O Brasil vai custear a presença de delegados dos 12 países da região na capital argentina por um ano, para ampliar a coordenação no combate ao tráfico internacional de drogas e crime organizado. Caros amigos e caras amigas, ninguém é dono do mundo e ninguém é dono da América do Sul. Nenhum país do Mercosul ganhará mais liberdade de ação por meio de alinhamentos automáticos ou escolhas excludentes. Nossa força estará na capacidade de dialogar com todos, sem deixar de lado nossos interesses. Diversificar parcerias, ampliar a cooperação e preservar a autonomia são requisitos para que a região encontre seu espaço em um mundo em transformação. Por isso, eu quero cumprimentar o companheiro Santiago Penha pela condução da presidência paraguaia e quero desejar ao companheiro Yamandu Orsi toda a sorte do mundo no desempenho da sua presidência. E quero que vocês saibam que pode sempre contar com o Brasil. Amigos e amigas, feito o meu discurso por escrito, de praxe, eu queria dizer umas palavras a mais com vocês. Esse ano, nós teremos eleições no Brasil. Vai ser a 4ª eleição presidencial que eu participo. Se ganhar, serei o único presidente da história do Brasil a governar num regime democrático 4 vezes. Porque o Getúlio governou 15 anos, mas num momento de ditadura. E faço isso hoje por uma única razão. Primeiro porque eu peguei o país destroçado em 2002 e reconstruímos o país que em 2010, quando entreguei a presidência, a nossa economia crescia a 7,5%. A massa salarial dos trabalhadores era a maior da história e nós vivemos um momento muito importante e nós elegemos a Dilma. Eu fiquei 15 anos fora. Nós tínhamos, em 2014, Gustavo, acabado com a penha, com a fome no Brasil. 54 milhões de pessoas que passavam fome em 2003, nós terminamos com a fome em 2014. Quando eu voltei em 2023, nós tínhamos outra vez 33 milhões de pessoas passando fome. Em 2 anos e meio, nós acabamos com a fome outra vez no Brasil. O Brasil hoje vive a menor inflação acumulada em 4 anos da sua história. O Brasil vive a melhor massa salarial da sua história. O Brasil vive com o menor desemprego da sua história. E o Brasil só cresceu acima de 3% quando eu voltei para a presidência da República, porque desde 2011 o Brasil não conseguia crescer. Por essas razões, e pela maior política de inclusão social já feita na história do Brasil, eu, aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela 4ª vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, sabe, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Uma população que há muitas décadas sonha
em ser um país desenvolvido e que nunca consegue ser, porque nunca deixou ser. Eu, quando voltei em 2023, eu peguei um país com 87 mil residências começadas pelo governo Dilma, paralisadas, 87. 6 mil obras, escolas e creches paralisadas. Eu encontrei um país sem Ministério do Trabalho, sem Ministério da Mulher, sem Ministério do Direito Humano, sem Ministério da Igualdade Racial, sem Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, um país em que o IBAMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, tinha 800 funcionários a menos em 2023 do que eu deixei em 2010. Era um país de terra arrasada. O país está recuperado. Vive o seu melhor momento econômico. Vive o seu melhor momento de crescimento nesse período em que o mundo está vivendo de crise. Por essas razões, eu vou concorrer às eleições mais uma vez. E quero dizer para vocês que vocês precisam imaginar de que um dos grandes problemas nossos é que nós não temos instituições sólidas. O Mercosul não pode funcionar de acordo com a eleição desse ou daquele presidente. Senão a gente nunca vai ter um bloco realmente forte funcionando. A depender da vontade do presidente, o Mercosul funciona, a depender, não funciona. A gente nunca vai conseguir se transformar num bloco econômico de muita vitalidade para ter influência no mundo. Eu estou dizendo isso porque de todos vocês aqui, eu sou a pessoa que mais exercia a presidência de um país. E eu sei o que é você subir 12 degraus de uma escada e depois de um ano você descer esses 12 degraus outra vez. Depois você sobe mais 12 degraus, depois você volta mais 12 degraus. É como se fosse uma coisa que não tivesse fim. Você nunca consegue chegar àquilo que é o sonho das pessoas. Então eu queria dizer para vocês uma coisa. Acreditem, independentemente de quem seja eleito no Brasil, o Mercosul continuará sendo prioridade para o Brasil. E é por isso que eu queria pedir ao companheiro Yamansu, nosso querido presidente do Paraguai, que a gente faça um esforço nesses 6 meses para a gente consolidar as instituições de apoio ao Mercosul, para que ele funcione perfeitamente bem, independentemente do presidente a ser eleito em qualquer país do nosso bloco. O Mercosul é muito importante para nós. É muito importante. Quando a gente tem dúvida, a gente olha o que era a gente antes do Mercosul. E olha agora. Agora é ruim, mas pelo menos agora a gente pode fazer uma reunião dessa e ouvir cada um dizer aquilo que quer dizer. E ao invés de ficar ofendido, trabalhar para saber se o que está reclamando está certo ou não e tentar encontrar uma solução. É assim que a gente cria um bloco econômico, um bloco político, um bloco cultural. Eu quero te dizer uma coisa, Santiago Penha, se tem um ser humano nesse continente feliz pelo crescimento do Paraguai, você pode ter certeza que eu sou um deles, porque acho que dei minha contribuição para que o Paraguai desse um salto de qualidade e não fosse submisso às economias maiores. Da mesma coisa com os meus amigos do Uruguai. Um país, a gente não mede pela quantidade de habitantes ou pelo tamanho do mapa. Um país a gente mede pela qualidade histórica de seu povo. E vocês merecem ser respeitados. Por isso, o Mercosul precisa crescer. Muito obrigado. Muchas gracias, señor presidente Luis Ignacio Lula Silva.